Boa noite, meus irmãos. Quero convidá-los a ficar de pé em reverência à palavra de Deus que vai ser lida nesse momento para a nossa reflexão e para a pregação do Santo Evangelho de Deus. Quero convidá-los a continuar a leitura no livro de Mateus, agora no capítulo 17. Mateus capítulo 17, lerei apenas até o verso 8 deste capítulo, e assim nos diz a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Irmãos, podem sentar. Vamos, mais uma vez, orar ao Senhor. Senhor, Deus grandioso, glorioso, gracioso, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos alegramos de estarmos na Tua presença. Nos alegramos que na Tua infinita graça e misericórdia providenciastes para nós estes momentos e essa ocasião. Ó Senhor, que pela Tua imensa graça e misericórdia tenhamos sido achados como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e verdade. E agora, Senhor, ainda a Tua presença, depois de abrirmos a Tua bendita palavra, queremos suplicar a Tua graça, para que os nossos olhos possam se abrir, nosso coração possa se dilatar e a nossa mente possa ser enriquecida pelas maravilhas da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, nos ensina, nos instrui, nos mostra mais a Jesus, razão e motivo pelo qual estamos aqui. Aquele que nos perdoa, aquele que nos defende, aquele que nos salva. Ó Senhor Jesus, sê gracioso para comigo, sê gracioso para o Teu povo. Honra e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A mais distinta característica do cristianismo, que torna, portanto, aqui uma religião impossível de ter sido construída pela imaginação humana, é que Jesus não veio revelar uma divindade. Jesus não veio revelar um ser superior. Jesus veio se auto-revelar. Ele veio, portanto, para mostrar aos homens que ele é o Filho de Deus. Toda a manifestação terrena do Senhor Jesus é uma auto-revelação. Mas, ao mesmo tempo, é uma auto-revelação de Deus. Aprendemos, numa sadia leitura do Antigo Testamento, que toda manifestação de Deus é uma manifestação de Cristo. Colocando em termos teológicos que nos ajudam, sim, toda teofania
é uma cristofania. Toda manifestação de Deus é Cristo quem se manifesta. O anjo do Senhor é o Senhor Jesus. Mas há um outro aspecto que torna o cristianismo ainda mais peculiar em termos de uma religião. Além de ser uma autorrevelação, Jesus veio para cumprir um propósito específico: morrer. Diferente de todos os fundadores de religiões que pretendem revelar uma divindade, nenhum deles veio para cumprir uma tarefa tão peculiar. Jesus veio para morrer. Ele se encarnou para morrer. Como tivemos a oportunidade, o privilégio de considerar há 2 domingos atrás, quando estudamos a Confissão de Pedro, texto que o presbítero Zoênio releu e que nós tivemos a oportunidade de considerar, tá? Ele marca um momento de ruptura. Né? Nós estamos aproximadamente há 2 anos e meio de ministério terreno. Portanto, estamos há 6 meses, mais ou menos, aqui da Páscoa, onde o Senhor Jesus seria morto. E nesse momento, o Senhor Jesus muda completamente a sua perspectiva com relação àquilo que os discípulos deveriam ver. Eles viram o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, fazer sinais e maravilhas. Eles viram a glória de Deus se manifestar na cura. Cegos viram, aleijados andaram, mortos ressuscitaram. O ensino, como nunca antes tinha sido ouvido, foi transmitido aos ouvidos das multidões. Mas o Senhor Jesus, portanto, depois desse período de popularidade, como nós vimos, chama os seus discípulos para uma reflexão a respeito se as multidões estavam de fato compreendendo quem ele era. As evidências eram claras que não. Depois da multiplicação dos pães, eles queriam coroá-lo, porque, como o próprio Senhor Jesus os acusou, estavam mais interessados no pão, no estômago, do que de fato na alma. Essa situação fez com que o Senhor Jesus, então, como nós vimos, se retirasse bem para o norte, já quase que saindo das terras, portanto, dos judeus, lá em Cesareia do Filipe, isolado, portanto, do grito, da procura das multidões. O Senhor Jesus passa a ter um momento muito íntimo com os seus discípulos. E se fôssemos olhar, portanto, aqui a gradação desses momentos, percebemos que o Senhor Jesus os envolve cada vez mais num ensino muito peculiar. E ali em Cesareia de Filipe, o Senhor leva eles a perceberem, portanto, uma questão essencial. Que eles se preocupassem, ou pelo menos que eles atentassem para essa questão. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E depois de todas aquelas respostas que nós consideramos, o Senhor Jesus, então, volta-se para eles. O texto mostra que é uma questão bem pessoal, bem íntima, bem particular. E vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? E vimos, então, a declaração magnífica, inspirada de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem, o Senhor Jesus então os adverte para que eles não dissessem ser ele o Cristo. Parece um paradoxo, eu chamei a atenção sobre isso. Essa declaração tão divina, vindo do próprio trono de Deus, por que deveria ficar oculta? Por que não deveria ser, portanto, proclamada? E 2 considerações eu creio que são importantes relembrar. Primeiro, é porque os próprios discípulos não sabiam o que significava Jesus ser o Messias. Eles não tinham as condições, mesmo tendo sido revelado por Deus, a identidade de Jesus, ele é o Cristo, eles não compreendiam, na verdade, o que significava, quais as implicações, quais as dimensões de reconhecer e de confessar que Jesus é o Cristo. E como eles próprios não sabiam, se eles fossem divulgar, eles só iriam alimentar as imaginações fúteis, os equívocos das multidões, que achavam que ele era simplesmente um salvador político, que viria para destronar César, para restabelecer o reino terreno de Israel.
Então, o Senhor Jesus precisa, portanto, que eles aprendam isso para poderem proclamar isto. E assim, na sequência do texto, nós vimos no versículo 21 do capítulo 16 que desde este tempo, e aqui é um marcador cronológico, histórico, muito relevante. A partir daquele momento, o Senhor Jesus passa a se preocupar, portanto, a ampliar a sua autorrevelação aos seus discípulos. Diz que desde esse tempo ele começou a mostrar, a revelar, a ensinar aos seus discípulos, primeiro, que era necessário seguir para Jerusalém, que era necessário sofrer. Eles começaram a aprender aqui uma parte muito importante da educação que o Senhor Jesus queria que eles aprendessem. Eles começaram a entender o que é que significava ser Messias, ser o Cristo. E o Senhor Jesus passa a ensiná-los com riqueza de detalhes. Primeiro, ele começou a mostrar que era preciso, que era obrigatório, que era necessário, que era preciso cumprir a missão de seguir para Jerusalém. E ao seguir para Jerusalém não é para ser coroado, entronizado. Ele ia para Jerusalém para sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Jesus estava, portanto, aqui mudando todo o padrão. Nós não temos como conhecer, a não ser pelos atos e por algumas informações, que aqueles homens que o seguiram desde a Galileia, aqueles 12 homens estavam há mais de quase 3 anos andando atrás daquele rabi, vendo os seus sinais, vendo o seu ensino. E agora, de repente, ele diz que ele vai morrer. Porque é essa a sequência do ensino de Jesus. Ele ia sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ele ia ser morto. E ele iria ressuscitar no 3º dia. Nós não temos como dimensionar como isso aqui impactou aqueles discípulos. Até porque isso foi dito dentro de um momento muito íntimo, muito particular, muito pessoal. Era Jesus e os seus discípulos num local sozinhos, e Jesus estava falando de coisas que eles não conseguiam nem dimensionar, nem entender. E aí nós temos essa cena que nos parece tão absurda. Quando Pedro chama Jesus à parte, veja só, né? Pedro diz, Jesus, vem cá um pouquinho. Né? Que coisa! E Pedro diz para Jesus, não faça isso. Né? Não diga uma coisa dessa. Tem compaixão de ti, Senhor. Olha, isso não vai te acontecer, não. De modo nenhum isso vai te acontecer. É Pedro, né? Na verdade, era mais que Pedro. O Senhor Jesus percebe, portanto, quem está falando por Pedro. E ele volta-se para Pedro e diz, te afasta, Satanás. Tu tentas, portanto, aqui colocar tropeço no meu destino, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. E repreendendo Pedro, o Senhor Jesus então volta-se para o corpo de discípulos e fala a respeito de que aquilo que estava destinado a ele era, portanto, uma marca que deveria acompanhá-los. E eles ensinam a respeito do que é verdadeiramente ser um discípulo, no que constitui-se ser um discípulo. Né? O verdadeiro discípulo deveria estar disposto a morrer também. O verdadeiro discípulo estava disposto, portanto, se quisesse seguir, deveria se autonegar. Como o Senhor Jesus estava autonegando a sua divindade. Todas as vezes que eu considero isso, eu sei que estou tratando de coisas que a nossa mente só faz aqui estar na ponta do iceberg. Nós não temos condições de entender essas coisas. Como nós podemos, portanto, entender que Jesus nunca deixou de ser Deus e, ao mesmo tempo, ele se encarnou? A qualquer momento, ele poderia restituir toda a glória que sempre teve, que nunca deixou de ter. Mas, como o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos ensina,
ele se humilhou. Né? Ele não agiu como Deus. Todos os atos de Jesus, homem, foi na força do Espírito Santo. Ele nunca usurpou a condição em que estava, utilizando a divindade que sempre teve. É claro que os discípulos não poderiam entender isso. Só pelo Espírito Santo eles puderam escrever. E o Senhor Jesus, portanto, passa a ensinar aos seus discípulos o que é ser um verdadeiro discípulo. Né? É aquele que entrega a vida por causa de Cristo. Aquele que entende que só entregando a vida a Cristo é que ela pode estar salva. Só em Cristo que a nossa alma pode estar preservada e protegida. Só em Cristo é que podemos, portanto, dar sentido a esta existência. Mas o Senhor Jesus lança uma informação que vai, a partir de agora, estar sempre presente nos seus discursos. A cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É claro que para compreendermos isso, nós temos que entender toda a realidade cultural e circunstancial. Em Jerusalém, ou em qualquer lugar do Império Romano, quando alguém era exposto na multidão, carregando a sua própria cruz, todo mundo sabia. Ele estava indo para a morte. Estava indo para a pior das mortes. Estava indo para a mais desqualificada das mortes. Era a morte mais vil. Era a morte destinada ao indivíduo, portanto, mais abjeto. E agora o Senhor Jesus convida os seus discípulos a colocar esse aparato nas suas vidas. Sigam-me, cada um de vocês com a sua cruz, prontos para morrer. Porque é assim que eu vou descer para Jerusalém, já com o peso da cruz sobre meus ombros. Isso caracteriza o verdadeiro discípulo. E no versículo 26, o Senhor Jesus lança, portanto, aqui o fundamento disso. Por que é necessário isso? Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual o proveito disto? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Até aqui nós sabemos que, na verdade, não temos nem como dimensionar como isso estava sendo absorvido na mente dos discípulos. O que eles estavam entendendo? Mas uma coisa nós podemos supor, que eles estavam ali frustrados, sem chão, porque eles não estavam sendo convidados para ir com Cristo, para reinar com Ele em Jerusalém. Eles não precisavam estar discutindo quem ia sentar à direita, à esquerda, porque eles não iam para um lugar de destaque, de honra, eles iam para morrer. E se fossem verdadeiros discípulos, seguiriam para morrer, cada qual levando o seu instrumento de morte sobre os ombros, o madeiro. É necessário, portanto, pensarmos, que na mente e no coração dos discípulos, esse discurso foi muito duro. Talvez isso possa nos ajudar a entender o consolo glorioso que o Senhor Jesus apresenta no versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui o Senhor Jesus fala a respeito do que ganha aquele que perde a sua alma por amor a Cristo. Ele ganha tudo que ele possa imaginar. E ele tem a certeza que o Filho do Homem há de vir na glória. Na verdade, era uma gloriosa promessa para todos os que o seguiam. Mas o Senhor Jesus leva uma promessa muito peculiar e particular. Ele diz, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, dentre os 12, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Para todos eles estava prometido, portanto, aqui a glória que viria quando Cristo nas nuvens retornar. Mas para um grupo muito pequeno dentre eles iriam antever aquilo que estava destinado por toda a eternidade para eles. E é exatamente
esse é o texto que nós gostaríamos de considerar e de refletir e de suplicar que o Senhor aplique às nossas mentes e corações. A transfiguração do Senhor Jesus. E o relato da transfiguração é a materialização do conteúdo da resposta. Quem é Jesus? Agora eles não iriam apenas ouvir. Eles não iriam apenas tentar compreender, eles iriam ver. Eles iriam olhar para o conteúdo da resposta. Jesus vai se auto-revelar de uma maneira única em todo o seu ministério terreno. A maioria dos pregadores sobre esse texto chama atenção para o fato de que da encarnação até a ressurreição não houve um fato mais glorioso do que a transfiguração de Jesus naquele monte. Eles ainda estavam em Cesareia de Filipe. E o Senhor Jesus, portanto, os leva para um alto monte, provavelmente o Monte Hermon. Pela geografia, é o monte que estava mais próximo de Cesareia de Filipe. E ali acontece um fato extraordinário. Mas acontece, em primeiro lugar, um evento histórico. Não foi uma visão, não foi fruto de uma imaginação, não foi simplesmente aqui algo fantasioso, foi um fato histórico. E todos os evangelistas que tratam desse tema demarcam essa cronologia. Mateus diz que 6 dias depois do Senhor declarar que dentre os que estavam ali, alguns iriam ver o Filho do Homem na sua glória, 6 dias depois, esta promessa se cumpriu. 6 dias depois, esse evento histórico se torna parte, portanto, da memória dos apóstolos. Os discípulos escolhidos não surpreendem, são os mesmos, Pedro, Tiago e João. Não temos razão de saber por que esses 3. Assim como nem sabemos por que são os 12. Assim como não sabemos nem por que nós. Né? Só sabemos que em amor Deus nos escolheu. Né? Há uma possibilidade do Senhor Jesus separar esses 3 discípulos para algo especial? Sim, ele sempre os fez. E os leva. Lucas, tratando desse mesmo tema, nos diz que o Senhor Jesus os levou para orar, como sempre fazia. Esses 3 discípulos do grupo dos 12 eram aqueles que desfrutavam de uma intimidade maior. Quase sempre nós os vemos sendo deslocados, separados, distinguidos dos demais para circunstâncias especiais. E aqui não vai ser diferente. Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João. E diz que ele os levou em particular em um alto monte, e Lucas acrescenta, para orar. E o Senhor Jesus começou a orar. E eles acompanharam. E como sempre ocorre, o sono caiu e o Senhor Jesus continuou orando. Isso é muito natural, muito ordinário nessa experiência. E muito compreensível. A comunhão que o Senhor Jesus desfrutava com o Pai não pode ser comparada à comunhão que os discípulos desfrutavam com o Pai. Então eles oraram, acompanharam Jesus nas orações enquanto deu. Depois o sono veio. E eles dormiram. E foram acordados por um evento extraordinário. Um evento surpreendente. Mas queria chamar a atenção. Vamos passar para o campo do extraordinário, do maravilhoso, do magnífico. Mas dentro da história. 6 dias depois que o Senhor Jesus fez a promessa, ela se cumpriu. 6 dias depois. Lucas insere aqui o início da profecia, o seu cumprimento, e diz cerca de 8 dias. Mas que, em forma nenhuma, se trata de um equívoco ou se trata de uma discrepância. Muito pelo contrário. É apenas a forma que o historiador Lucas relata com mais precisão, cerca de. Mas tanto Mateus quanto Marcos definem os 6 dias. E ali naquele alto monte ocorre um evento extraordinário e único. E enquanto Jesus estava orando, do seu rosto começou a se irradiar uma luz. Pelo fato de terem subido, pelo fato de estarem sonolentos, nos parece que não há nenhuma dificuldade em entender que esse evento aconteceu de noite. Numa noite.
E ali naquela noite, o rosto do Senhor Jesus começou a brilhar, espancando todas as trevas. Não é uma luz que veio, foi uma luz que saiu. Uma luz que evadiu da sua natureza. E o seu rosto começou a brilhar como o sol. Mas os detalhes, né? O esforço literário de descrever algo inefável é sempre, na verdade, muito complicado. O que os apóstolos fazem aqui, os evangelistas, é tentar usar o recurso das analogias, para tentarmos ver, comparar. É o que a nossa mente poderia, portanto, medir. O que foi que aconteceu ali? O rosto de Jesus começou a brilhar. E eles, brilho como do sol. Isso dava, portanto, uma referência. Dava, portanto, aqui uma identidade do que estava acontecendo. O rosto do Senhor Jesus começou a brilhar e aquela luz envolveu todo o seu ser que atingiu as suas vestes. A narrativa nos diz, portanto, que as suas vestes tornaram-se brancas. Se tornaram, portanto, aqui luminosas. É interessante que tanto Lucas, Marcos, como é muito mais prático, faz questão de dizer que as roupas ficaram tão brancas como nenhuma lavanderia, nenhum lavador da terra poderia chegar a alguma coisa próxima. As roupas de Jesus, as suas vestes, se tornaram pura luz. O que está acontecendo aqui, irmãos? Na verdade, a glória de Jesus está extravasando. Era assim que ele deveria aparecer sempre. Se ele, por obediência ao Pai, não decidisse se esvaziar. Ele se esvaziou. Ele se fez, portanto, homem de homem, a semelhança de homem. Mesmo tendo dentro de si toda esta glória, o Senhor Jesus se esvaziou e não usurpou ser como Deus e agir como Deus, cumprindo o papel específico de filho. A realidade é que ele sempre conteve essa glória. Mais tarde, alguns meses depois, quando eles estiveram em Getsemane, quando Pedro, mais uma vez, uma manifestação de impetuosidade, puxar a espada para defender Jesus, o Senhor Jesus diz: Pedro, se eu quisesse, os anjos viriam em meu socorro. Se eu quisesse, na verdade, o fulgor do meu rosto mataria todos esses ímpios. Na verdade, o Senhor Jesus sempre conteve a sua glória. E aqui naquele alto monte, ele vai brilhar, suas vestes vão ganhando branco cada vez mais ofuscante, ofuscante. E isso começa, evidentemente, a impactar os discípulos. O autor de Hebreus nos diz o que estava acontecendo. Quando lemos, portanto, Hebreus capítulo 1, diz que, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, nos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, que é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata da substância de Deus, da pessoa de Deus. Na verdade, o autor de Hebreus nos diz que Jesus é o brilho da luz, é o fulgor da glória. Ele manifesta, portanto, toda a pessoa do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, amplia isso. Afirma que nele, corporalmente, habita a plenitude da divindade. Mais uma vez, nós estamos lidando com palavras que são apenas possibilidade de expressar o que queremos dizer. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele contém toda a divindade porque ele é Deus. E ele não poderia ser diferente. Jesus revela perfeita e finalmente o Deus vivo e verdadeiro. Porque ele é o Filho do Deus vivo e verdadeiro. Alguma coisa aconteceu de tão impressionante que os discípulos não sabiam o que fazer.
É verdade que eles acordaram Lucas diante daquela cena. É verdade também que, mais uma vez, o nosso querido irmão Pedro, na sua impetuosidade, tenta fazer aquilo que não tinha lugar. Né? Vamos fazer logo 3 tendas aqui. Uma para ti, uma para Moisés e para Elias. Com relação ao questionamento, né? Como é que eles sabiam que era Moisés? Como é que eles sabiam que era Elias? Que conhecimento é esse? Lembre-se que o ambiente é, portanto, de autorrevelação. Lembre-se, portanto, aqui que o que eles estão considerando é aquilo que Deus permitiu que eles vissem. Isso poderia estar acontecendo e os olhos daqueles discípulos não estão percebendo isso. O Senhor Jesus, não sabemos quantas vezes, o Senhor Jesus, em oração e na glória, não esteve, portanto, em situações semelhantes. Mas agora, não é para Jesus que a transfiguração acontece. É para os discípulos, é para nós, é para a proclamação do Evangelho. Não era Jesus que precisava de uma afirmação. Sempre que Deus faz o testemunho do seu Filho, é para que os homens ouçam. Foi assim no batismo. O Espírito Santo desceu na forma de pomba e o Senhor Deus disse: este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. E aqui novamente, para nós, não para Jesus. Para que aqueles que olhassem para Jesus lembrassem da palavra revelada, entendessem que ali está o Filho de Deus. Mas eles sabiam sim. Na verdade, Pedro faz aquilo que era possível fazer. Talvez pudéssemos até dizer que bom se ele tivesse ficado calado só observando. Mas Pedro é Pedro. Não é? E ele pergunta ao Senhor: Senhor, tu queres que eu faça 3? A gente já fica aqui porque é muito bom estar aqui. Não sei se a nossa reação não seria diferente. É bom estar na presença do Cristo glorificado, não tem coisa melhor. Mas sabemos que a experiência marcou a vida de Pedro, Tiago e João. Infelizmente, não temos informação como este evento com a vida de Tiago, porque todos nós sabemos que ele foi o primeiro mártir. Dos 12, foi o primeiro a ter a sua vida ceifada por Herodes, que mandou decapitá-lo. Mas sabemos como isso impressionou a vida de João. No seu evangelho, ele diz: vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Eu vi. Era um testemunho pessoal e particular. Nós vimos a sua glória. Glória do Pai. O apóstolo Pedro é muito mais, portanto, aqui específico. E na sua segunda carta, no capítulo 1, e ele faz um testemunho específico sobre esse evento, que marca, portanto, aqui a própria característica de Pedro. Né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante, nós encontramos, portanto, aqui o apóstolo Pedro declarando, né, exatamente aquilo que seriam as impressões desse momento na sua vida. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Testemunhas oculares, nós vimos a sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva no coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos
falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Isso nunca deixou de sair da memória de Pedro. Essa experiência no Monte Santo, de ver o Senhor Jesus na sua majestade, como ele será por toda a eternidade, foi um privilégio que Pedro, Tiago e João tiveram e que certamente marcaram as suas vidas. Foi um evento extraordinário, um evento que marcou a vida desses homens. Na verdade, nós não temos, evidentemente, aqui como considerar, né, o que isso representou para estes homens antes da cruz. Ainda nos surpreende vê-los fugindo ou negando o Senhor Jesus no Calvário depois de ter visto isso. Mas assim como a revelação ela é gradual para a humanidade, ela é também no coração de cada crente. Às vezes, vivemos aqueles momentos, parece que a nossa mente está só trevas, o nosso coração só sombras. Mas o Senhor vai nos fazendo ver quem é Ele, quem é a sua glória, qual a sua vontade para nossas vidas. E as trevas se dissipam e conseguimos novamente ver. Talvez tenha sido assim na vida desses discípulos. Além de ser um evento histórico, um evento extraordinário, foi um evento tipológico. Ali estava o Senhor Jesus, estava, portanto, mostrando aos seus discípulos algo que iria fazer a grande diferença entre a nova e a antiga dispensação. Alguns eventos típicos, portanto, de como Deus falava de várias maneiras aos pais dos profetas, se apresentam aqui. Em primeiro lugar, está ali Moisés e Elias. Poderíamos considerar as peculiaridades desses ministérios. Poderíamos considerar, inclusive, as peculiaridades da sua morte. Considerando que Elias não morreu, que foi arrebatado para os céus. Considerando que só Deus sabe da morte de Moisés. Considerando, portanto, que a sepultura de Moisés está na economia de Deus. Considerando que Satanás tentou, por todas as forças, usar o corpo de Moisés para levar o povo de Israel a tropeçar. E que Gabriel teve que lutar contra Satanás para que esse seu intento não se cumprisse. São dois personagens distintos, evidentemente, na história dos heróis. Mas são dois personagens emblemáticos. Aqui estamos diante da lei e dos profetas. Aquele que Deus usou para entregar a lei ao povo, e com certeza o maior dos profetas, Elias. Aquele que viria novamente com a mesma mensagem, preparando o caminho do Senhor. E ele veio, o espírito de Elias veio em João Batista. Portanto, é fácil entender. Mas é bom lembrar que quando Jesus se transfigurou, se metamorfoseou e estava na glória, foi que apareceram Moisés e Elias. Eles não têm o mesmo brilho de Jesus. Eles não emitem a mesma luz. Nem podem. Eles são apenas servos do Senhor Jesus. Mas eles representam a lei, a vontade de Deus. Representam os profetas. Foi um evento tipológico, em todos os sentidos. De repente, quando Pedro fez aquela iniciativa de construir as tendas, Deus fez descer, portanto, a sua habitação. E veio Shekinah, e uma nuvem luminosa somou-se a esse cenário e encobriu Jesus, Moisés e Elias. Lucas lança luz a respeito do conteúdo desse diálogo glorioso em plena glória. Do que eles estavam tratando? Da criação do mundo? Estavam tratando do reino que viria? Não. Eles estavam tratando do assunto mais surpreendente nos céus e na terra, a morte de Jesus. Nada é mais surpreendente. A sua ressurreição foi inevitável, mas a sua morte foi incompreensível, sob todas as perspectivas. Convinha que ele sofresse, era necessário que ele morresse. Mas como entender isso? Por que Jesus precisava morrer? O Senhor da vida, o autor da vida, a razão da vida, morrer,
É uma coisa que deixa perplexo anjos, profetas. Todos eles inquiriram para tentar entender por que isso precisava acontecer. E esse é o assunto. É o assunto da lei, é o assunto dos profetas. É diante disso que Moisés e Elias conversam a respeito de que era preciso cumprir as Escrituras, que convinha que o Cristo sofresse, que era conveniente, que o Senhor se agradaria em moê-lo, que o Senhor se agradaria em traspassá-lo, que o Senhor se agradaria em ver o seu filho cravado numa cruz, que Deus iria se sentir, portanto, aqui feliz, vendo o amado da sua alma naquelas condições. Só Moisés e Elias para conversar sobre isso, com o Senhor Jesus. Mas é um evento tipológico, Shekinah, aquela mesma nuvem que desceu sobre o tabernáculo, aquela mesma nuvem que conduzia o povo no deserto, aquela mesma nuvem que enchia o templo, a presença de Deus, a habitação de Deus. Na verdade, Deus não habita nas nuvens, Deus habita em Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para descrever cada termo que está aqui, nós precisaríamos, portanto, ter uma mente impressionante. Tentamos, portanto, aqui acomodar essa revelação nessa frase tão impressionante. Corporalmente habitava em Jesus toda a plenitude daquilo que Deus é. Tudo. E aqui está. E é este que vai morrer. Sim, é um evento histórico, é extraordinário, é tipológico, porque mostra, portanto, aqui que toda a glória do Antigo Testamento, ela tinha um destino, tinha uma finalidade, tinha um propósito, Jesus. E agora está ele, com o Shekinah, em nuvem, luz inacessível. E, de repente, vem a grande proclamação. Ecoa a voz do Todo-Poderoso. Ecoa aquela voz que dá cria as corças, que faz tremer os montes, que abala céus e terra. E o que é que esta voz diz? Este é meu filho amado, meu amado, o amado, em quem tenho todo o meu prazer. Aquele que completa a divindade, aquele que é a essência do Pai, aquele que é a expressão exata do seu ser, aquele que é o fulgor da sua luz, o brilho da sua luminosidade. Nele tenho todo o meu prazer. Não há proclamação mais gloriosa, mas é um evento também escatológico. Poderíamos considerar verdades escatológicas presentes aqui. Primeiro, onde estão os eleitos e os escolhidos de Deus depois da morte? Estão na glória, desfrutando da glória, até que seus corpos se ressuscitem, sejam ressuscitados para desfrutar da mesma glória que eles têm nesse estado intermediário. O que é que nos espera depois da morte? A glória. É isso que nos espera. São essas moradas que esperam. Nós não sabemos até o final do ano quantos não serão promovidos para a glória. Mas uma coisa sabemos, que quando morre o crente, ele é promovido ao reino da luz. É para lá que iremos. É lá o nosso lar. É ali que somos esperados. Não um lugar, mas uma pessoa. O Senhor Jesus. É diante da sua face que estaremos por toda a eternidade. É isso que aprendemos desse evento tão glorioso aqui. Essas verdades escatológicas de que os santos já reinam, de que os santos já estão em glória, e de que os santos se conhecem, e de que os santos aguardam aquilo que o Senhor Jesus tem, glória sobre glória, plenitude da glória. Mas é um evento evangelístico, por isso que anunciamos. Porque depois que a nuvem veio, interrompendo a intervenção de Pedro, o que acontece é algo muito interessante. Os 3 discípulos, aterrorizados, apavorados, como seria mais do que normal
qualquer ser humano diante da divindade, estão ali prostrados, não ousam nem levantar os olhos para ver o que estava acontecendo. Tudo que vai acontecer depois eles não estão mais vendo, porque o peso daquele cenário impressiona suas mentes e corações de tal forma que eles não podem ter outra reação senão aquela. Tá? A única reação possível. Estão ali. Diante, portanto, de um cenário que eles não conseguem entender nem dimensionar. Jesus é apresentado, então, como o único que restou ali. Depois que a Shekinah da glória de Deus se dissipa, depois que Elias e Moisés vão para o lugar onde estarão até quando Jesus Cristo voltar, quando o Filho do Homem vir no seu reino, então o Senhor Jesus se aproxima dos seus discípulos, toca, os levanta, afugenta o medo, os faz erguer, e eles olharam para todos os lados e a ninguém viram, senão a Jesus. Somente a Jesus. O Deus Pai já tinha dado a ordem a ele ouvir. Mas só ele pode ser ouvido porque só ele é que permanece. O que nós anunciamos é que Jesus é a revelação perfeita e final do Deus vivo. Sim, ele é a expressão exata do seu ser. Ele é o brilho da sua glória. Jesus é quem revela Deus. E ele não revela como emissário, como arauto. Ele revela porque ele tem a mesma substância. Né? Mas Jesus é o cumprimento da lei e o amém de todas as profecias. É por isso que Moisés e Elias saem de cena. Porque tudo que a lei afirmava para ser cumprida, Jesus cumpriu. Tudo o que os profetas anunciavam, Jesus é o amém. É o cumprimento de todas as profecias. Desde Gênesis, do descendente da mulher, passando por Êxodo, quando Moisés disse que Deus suscitaria o profeta. Ele é o descendente, ele é, sem dúvidas nenhuma, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que revela finalmente o Pai. O Pai que se revelou de muitas formas, de muitas maneiras aos pais dos profetas. Nesses últimos dias, nos revelou por Jesus. A quem constitui herdeiro de todas as coisas, para quem fez o universo. Ele que é o brilho da luz, a expressão exata do seu ser. Foi aquele que morreu para que o Deus Pai pudesse fazer um povo para si. Ele é o cumprimento da lei, ele é o amém de todas as profecias. Ele é o único que fala a verdade de Deus. A ele ouvir. Só Jesus. Só Jesus. Mas nos diz também que Jesus, só Jesus é que nos dá a genuína paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Como estava a humanidade sem Cristo? Apavorada, prostrada, temendo a glória de Deus, seguindo o seu fundador, que é Adão, se escondendo de Deus, atrás de ídolos, se escondendo atrás, portanto, aqui de imaginações. Quem é que pode tocar nesse homem, erguê-lo, lhe tirar o temor e lhe dar toda a tranquilidade para estar na glória? Só Jesus. Só Jesus faz isso. No chão, apavorados. Essa é a condição. Mas o Senhor Jesus veio para ser a única esperança da humanidade. Nunca existiu outra. Porque o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Sempre foi a esperança da humanidade. Antes que houvesse a criação de qualquer átomo, o Cordeiro já estava morto. Já estava no plano eterno. A morte de Jesus para nos redimir, para nos salvar. E essa condição terrível que estávamos no chão e apavorados, distantes de Deus, longe do seu caminho, Jesus nos ergue, Jesus nos toca, Jesus nos dá a paz. Jesus passa a dar sentido a toda a nossa existência, nesta vida
e para além da vida. Para além da vida. Aqui estão, portanto, materializadas as respostas de quem é Jesus. Se pela graça e misericórdia de Deus entendemos quem é Jesus, nós não temos, portanto, de forma nenhuma, nenhum temor, que saber quem é Jesus nos dá condição de ter paz com Deus. Nós não temos nenhum caminho equivocado. Quem sabe quem é Jesus não vai confiar, portanto, a igreja em fundamentos humanos. Quem sabe quem é Jesus não vai tentar ainda seguir a lei, como se pudesse, no legalismo, cumprir aquilo que só Cristo pôde. Quem sabe quem é Jesus não vai ficar atrás de profecias últimas, porque Ele é o amém de todas as coisas. Jesus, nós só podemos responder de fato quem é Jesus quando entendemos a sua morte. Meus irmãos, isso é tão sério, isso é tão grave, porque a essência do Evangelho é a cruz. Meus irmãos, todo primeiro domingo do mês, quando nós nos reunimos para cear, nós publicamos a morte do Senhor até que Ele venha. Todo domingo. Todas as vezes que comemos o pão, bebemos o vinho, nós anunciamos, publicamos, o Senhor Jesus morreu. A sua morte é o fato, portanto, aqui mais singular da sua existência. Que Deus possa abrir a nossa mente para entendermos isso, porque nós sabemos que nós estamos ainda tateando diante dessa realidade tão profunda. Mas lembremos aquilo que diz 1 Coríntios capítulo 11. Todas as vezes que comerdes o pão, todas as vezes que beberdes o cálice, anunciais, publicais a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que fazemos. A igreja primitiva fazia isso diariamente. Diariamente. Anunciava, o Senhor Jesus morreu. Por que isso é tão importante? Porque não há outro fundamento que nos dê confiança de sermos recebidos na glória. Não há outro. Não há outra garantia de que estaremos para sempre com o Senhor na glória. Só existe um fato que faz com que o Deus Todo-Poderoso, que habita em luz inacessível, nos receba: a morte de Jesus. Este foi o preço. Este foi, portanto, o mais elevado preço. Cristo morreu por nós. Isso é tão sério, tão profundo, tão maravilhoso, tão magnífico, que Deus nos livre, Deus nos guarde de nos acostumarmos com essa notícia e não orarmos ao Senhor, que dilate os olhos do nosso entendimento para entender as suas implicações e dimensões. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus morreu. O Senhor da vida, Deus da glória, a expressão exata do que Deus é. Aquele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade morreu. Teve morte de cruz para nos salvar. É por isso que nós precisamos publicar, anunciar. É isso que deveríamos sempre pensar quando tomarmos o pão e bebermos o cálice. Estamos participando do corpo que foi moído, traspassado, do sangue que foi vertido, derramado. O Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda a glória, de toda a eternidade, que sempre foi, sempre será, morreu. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, se Deus não poupou o seu próprio Filho, existe alguma coisa tão grandiosa, tão elevada que Ele não possa nos dar? Aquele que não poupou o seu próprio Filho por nós. Isso não deveria encher os nossos corações de alegria, de júbilo, e deveria impulsionar toda a nossa vida? Deveriam.
Mas Deus conhece a nossa natureza, a nossa sonolência e o nosso apavoramento diante dessas coisas. Por isso que nós precisamos sempre do Senhor, a cada passo, para entender essas coisas, viver estas coisas. Para aqueles que ainda não conhecem Jesus, não há outra esperança. Ou você se confia a Cristo, ou você não vai ter a menor possibilidade de contemplar a glória de Deus. Muito pelo contrário, o que lhe aguarda é uma expectativa de juízo, de horror, de morte, de ira e destruição. Porque só há um lugar onde podemos estar protegidos da ira do Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Mas só há um lugar onde você pode ser amado plena e profundamente por Deus, é em Cristo Jesus. Porque a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho que nós anunciamos aqui. Só Jesus. Nada além de Jesus. Nada. Qualquer miligrama que você colocar nesta balança, você está corrompendo a mensagem da cruz. Se houvesse qualquer outra possibilidade, mínima possível, para que pudéssemos ser salvos, a cruz teria sido, portanto, aqui um desperdício. Teria sido, portanto, aqui algo extremamente sem sentido. Mas não havia, era necessário, convinha que a cruz fosse erguida. Porque em todo o tempo só existe, na verdade, uma única esperança para a humanidade caída e apavorada: Jesus. Por isso que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Louvado seja o seu glorioso nome. Amém. Vamos orar. Louvamos, Senhor, pela tua santa, bendita palavra. Inspirastes, preservastes, que hoje nós temos a liberdade e a oportunidade de abri-la. Confiados que o teu Espírito Santo vai dilatar a nossa mente, para que possamos de fato, Senhor Deus, entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Queremos louvar por Jesus Cristo, nosso Cordeiro, aquele que sofreu morte de cruz, aquele que foi traspassado pelas nossas iniquidades, foi moído pelos nossos pecados, aquele que sofreu, portanto, aqui a mais vil das mortes, aquele que se fez pecado para que pudéssemos ser livres de todo pecado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Louvamos o teu nome, Senhor. Pedimos, por favor, que abençoe a compreensão da tua palavra e que nos ajude a aplicá-la em nossas vidas. Sim, Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação. Louvamos o nome dele, louvamos a lembrança que temos da sua obra perfeita, da sua justiça cabal. E mais uma vez te agradecemos, porque aquele que morreu por nós está à direita da majestade nas alturas e intercede por nós. Mais uma vez, queremos, Senhor meu Deus, declarar que somos as mais felizes das criaturas sobre a terra, porque o nosso Salvador é também o nosso advogado, é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Louvamos o seu nome e te pedimos graça e misericórdia para as nossas vidas. Amém, Senhor.